Olá pessoal, tudo bom? Quando as mulheres ficam grávidas, sempre tem aquelas perguntas de praxe, né? Se a gravidez foi planejada, como que a mulher descobriu que estava grávida e como foi a reação ao descobrir a gravidez. E comigo não foi diferente. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a resposta para essas 3 perguntas que várias pessoas me fizeram também. Mas antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem um like aqui no vídeo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. A gravidez foi planejada? Sim. No nosso caso, a gravidez foi planejada sim. Eu e o Léo estamos juntos há quase 13 anos, estamos casados há quase 8. Então vocês podem imaginar, né, mais ou menos aí a pressão que era de algumas pessoas pra gente ter um bebê logo, né? Normal. E acontece em toda a família. E pelo Léo a gente já tinha tido filhos antes, né? Ele queria muito ser pai, enfim. Eu que tava enrolando, eu não queria ter filhos até o momento, eu tinha outras prioridades, queria realizar alguns sonhos, então eu fui esperando, até que chegou no ano passado, no final do ano passado, né, alguns meses aí do final do ano passado, e aí eu conversei com ele, que achava que tava na hora da gente ter um bebê, e aí ele nem titubeou, né, ele já queria mesmo. Então a gente começou a tentar um bebê no final do ano passado, nos últimos meses. E aí, pra minha surpresa, foi muito rápido. Eu engravidei muito rápido, porque no comecinho desse ano de 2020 eu já descobri que eu estava grávida, em janeiro. Então foi muito rápido que tudo aconteceu, mas a gravidez foi planejada assim. Segunda pergunta. Como eu descobri que eu estava grávida? Se eu tive algum sintoma, se a menstruação atrasou, enfim. Em meados de janeiro, eu comecei a sentir algumas dores de cólica. Não era uma dor assim insuportável, mas era algo que me incomodava, né? Uma cólica que me incomodava. E eu nunca sofri com cólica menstrual em toda a minha vida, nunca. Eu pensei, poxa, depois de velha eu vou começar a ter cólica menstrual. Só que como eu tinha parado de tomar o anticoncepcional fazia poucos meses, eu tomei anticoncepcional durante bons anos, quase metade da minha vida foi tomando anticoncepcional, então eu pensei que o organismo estava se readaptando, né, porque a gente sabe que o anticoncepcional corta o fluxo da menstruação. Então, como eu tinha parado de tomar o remédio fazia poucos meses, eu pensei que fosse coisa do organismo, né, o organismo estava se readaptando, e aí por isso que eu estava tendo aquelas cólicas. Só que essas cólicas davam assim mais à noite, de madrugada, era algo que chegava a fazer eu acordar, né, de madrugada com esse incômodo de cólica. Durava alguns minutos, era uma dorzinha assim meio chata, durava alguns minutos e depois passava. Mas até então não fazia a mínima ideia, né, que pudesse ser por conta da gravidez. Essas cólicas duraram assim 15 dias seguidos, consecutivos. E aí depois de 2 semanas, com essas cólicas ainda, eu já tinha tomado alguns remédios para cólica e nada fazia efeito. Depois de 2 semanas que me veio um estalo, né? Já era noite também, ia dormir. E aí me veio o estalo, pensei comigo, será que gravidez dá cólica? E aí eu fui procurar no Google. E para minha surpresa, a resposta do Google era que sim, gravidez dava cólica. Então eu entrei em um site, entrei em outro, e todos estavam dizendo que dava cólica, sim, principalmente no início da gestação. E era exatamente do jeitinho que eu estava sentindo. Nessa hora, eu já tive certeza de estar grávida. Sabe quando você não quer, não que nunca meio que aceitar, mas você tem um medinho assim, enfim? Mas nessa hora eu tive certeza que eu estava grávida. E aí eu comentei com o Léo. Ele me perguntou o porquê, eu expliquei tudo. Aí ele falou assim, então amanhã, quando você for trabalhar, passa na farmácia e compra o teste de gravidez e faz, né? E aí depois que eu vi no Google, né, que a gravidez também dava cólica, é que eu fui me tocar que eu achava que minha menstruação estava atrasada também, acho que uns 5 dias mais ou menos. Acho porque eu não tinha anotado a data da última menstruação. Mas pelas minhas contas, né, tava atrasado mais ou menos uns 5 dias. Então aí juntou o atraso, mais a cólica, né, mais o Google,
E aí eu tive certeza absoluta de que eu estava grávida. Ok, fui trabalhar, mas eu não passei na farmácia logo cedo. Aí quando foi umas 10 horas mais ou menos da manhã, ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu já tinha feito o teste. Eu falei que ainda não, o bichinho tava mais ansioso que eu. E falei que eu ia fazer o teste na hora do almoço, enfim. Só que eu não consegui aguentar a hora do almoço. Nessa mesma hora eu fui e comprei o teste. Comprei aqueles mais baratinhos mesmo, de R$5, e fui fazer. Em questão de poucos segundos, aquele teste deu positivo. O teste deu positivo. E aí, já respondendo a terceira pergunta, de que é como foi a minha reação ao descobrir a gravidez. E a minha reação foi não ter tido reação nenhuma. Eu não chorei, eu não fiquei feliz, eu não fiquei triste, eu simplesmente fiquei intacta, segurando a bendita reguinha, olhando pra ela, tremendo igual, né? Tremendo muito, mas eu não tive reação. O que mais me passava assim na cabeça, né, o sentimento que eu mais tinha era medo. Passou um turbilhão de coisas na cabeça, passou um filme, sabe aqueles filmes que passam assim super rápido em questão de segundos? Então, foi o que aconteceu comigo naquele momento e eu só sentia medo de várias coisas, comecei a pensar em várias coisas e eu comecei a sentir um pouco de medo. E eu não sabia o que fazer. Eu sinceramente não sabia o que fazer, eu não conseguia ter reação nenhuma ali no momento, eu tava sozinha, não conseguia ter reação nenhuma. Eu sei que fiquei ali no banheiro em torno de uns 20 minutos, olhando pra bendita régua, ela olhando pra mim, e enfim, ficamos nessa, né? Aquela troca de olhares. Na hora que eu consegui sair do banheiro, eu fui na farmácia novamente para poder comprar um outro teste. Eu precisava ter certeza. Na verdade, eu já tinha essa certeza, né? Eu tinha certeza antes de fazer o teste, mas eu precisava fazer mais um. Sabe, pra confirmar? Então, fui e comprei um outro teste. Aí eu comprei aquele que mostra, né, a semana que você tá. Ele é um pouquinho mais caro, né, do que o outro, enfim. Aí eu falei, deve ser um pouco mais potente esse. Sei lá, passou isso na minha cabeça. Comprei esse. Fui no banheiro de novo, fiz o teste de novo e deu mais uma vez positivo. Tava de 2 a 4 semanas. Deu positivo. E aí, mais uma vez, eu fiquei em choque e sem reação nenhuma. Só que aí dessa vez eu não demorei tanto no banheiro, né? Porque eu já tinha ficado lá uns bons minutos. Vai, farmácia, volta, né? Enfim. E aí eu voltei a trabalhar. Mandei um WhatsApp pro Léo falando que tinha dado negativo o teste. Por quê? Eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? Então não ia ser legal contar por telefone, por WhatsApp. Falei, então, eu escrevi então pra ele no WhatsApp falando que tinha dado negativo. Aí, assim, eu não tava vendo o rosto dele, né? Mas sabe quando a gente conversa com a pessoa e até a forma de escrever muda? Eu acho que ele ficou bastante chateado quando eu falei que tinha dado negativo, porque ele queria que desse positivo, mas enfim. E aí eu fiquei ansiosa o dia todinho, porque eu precisava compartilhar com alguém, eu precisava contar, só que a primeira pessoa que eu queria que soubesse era o Léo. Então eu não podia contar pro meu colega de trabalho, né? E também não ia contar pro Léo por telefone ou WhatsApp. Então eu fiquei segurando aquilo lá pra mim a tarde todinha, a manhã todinha, a tarde todinha. Muito ansiosa, nem conseguia trabalhar direito. E aí, pra ter mais uma certeza, mais uma confirmação, quando chegou a hora do meu almoço, eu fui nessa farmácia novamente, mas aí não foi pra comprar outro teste de gravidez, mais ou menos. Mas lá nessa farmácia, eles tinham acabado de implantar o exame de sangue, né, o beta-HCG, que você fazia ali na mesma hora, em questão de 10 minutinhos saía o resultado. E aí eu falei, não, vou fazer aqui, né, porque ia até eu ir no hospital, né, ou no laboratório, fazer o exame de sangue para confirmar pelo sangue se eu realmente estava grávida, porque assim, já era certeza por conta dos testes de farmácia, mas enfim, nada como o exame de sangue, né. E aí, como eu não queria esperar, porque eu sou muito ansiosa, então eu voltei nessa farmácia porque eles faziam lá, tinham acabado de implantar, e eu fiz esse teste aí, o beta-HCG, lá na própria farmácia. E adivinhem, eu fui a cobaia, porque eu fui a primeira pessoa a fazer aquele teste naquela farmácia. O farmacêutico ficou muito feliz com o resultado, que deu positivo, que foi ele que fez, né, o teste, e ficou super feliz, tava todo animado lá.
E aí eu tive mais essa certeza, então através de 2 testes de farmácia e mais o beta-HCG. Enfim, fui pra casa, e aí quando eu cheguei em casa, foi onde eu contei pro Léo, né, filmei a reação dele. Mas isso será tema para o próximo vídeo, que aí eu vou mostrar como foi a reação do Léo e dos nossos familiares quando a gente contou que a gente estava grávida. Foi assim, gente. Foi dessa forma que tudo aconteceu. A gravidez foi planejada assim. Eu descobri que eu estava grávida através das cólicas e da menstruação, que tinha atrasado, mas foi mais por conta da cólica e do Google. E a minha reação foi não ter tido reação nenhuma. Foi ter entrado em choque, ter ficado assim. Aliás, não foi nem só naquele dia, mas foi uns bons dias depois que eu tava ainda meio em choque, sabe? Pra tentar digerir tudo isso, falar, meu Deus do céu, agora eu serei mãe, porque a nossa vida muda assim completamente. A partir do momento que você descobre que está grávida, é uma coisa engraçada, mas muda totalmente, parece que você não é mais você, não sei, é muito estranho, é muito estranho. Acho que as mulheres me entendem aí o que eu tô dizendo. Por mais que tenham mulheres que queiram muito ser mãe desde sempre, outras que são pegas de surpresa, a vida da mulher muda completamente a partir do momento em que ela descobre que está grávida. E comigo foi dessa maneira. Então talvez eu tenha entrado em choque por conta disso. Levou algum tempo assim pra poder me reorganizar a mente, né? Pra poder aceitar assim, não aceitar eu já tinha aceitado, mas pra poder entender tudo isso, essa mudança, né? Mas enfim, foi dessa forma que aconteceu. E você, me conta aqui nos comentários, mamãe, como você descobriu que estava grávida, como foi a sua reação, se foi planejado ou não. Conta aqui pra mim também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que vai ser mamãe, que pretende ser mamãe. Vai que ela está com esses sintomas aí que eu falei e também não sabe que é mãe, né, ainda. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.